Bem-vindo à aula zero do Hightech sobre C++. E vamos, antes de qualquer coisa, antes de falarmos sobre o próprio C++, programar e coisas do tipo, a gente vai mostrar os utensílios e como instalar esses utensílios que utilizaremos. Sendo eles o Visual Studio Code, onde a gente vai compilar nossos programas, vai escrever eles, e o GitHub, o Git e o GitHub, onde conseguiremos postar eles para vocês verem o progresso de vocês e a gente conseguir ter contato maior com vocês e vocês mesmos conseguirem, no futuro, trabalhar com outras pessoas que esses utensílios vão facilitar esse processo. Então, vamos falar sobre como instalar o Visual Studio, que é bem simples. Você pode vir aqui no Google, pesquisar Visual Studio Code. Você será redirecionado a essa página. Você vai clicar em Downloads. É um processo bem simples. Você vai escolher que sistema você está usando, se é o Windows, se é um Linux ou se é um Mac. E você vai clicar no que você deseja. No caso, o nosso é o Windows 11. Assim que você entrar nesse site, você vai já instalar o programa do setup. Nesse caso eu já tenho instalado, então eu vou só cancelar. Bem aqui no site você vai conseguir ver como ele já é previamente, um exemplo aqui, e algumas extensões que você pode usar. Além disso, ele mostra alguns aconselhamentos que você pode fazer, se quiser aumentar a sua velocidade, coisa do tipo, antes mesmo de já começar a usar o Visual Code, e alguns atalhos que você pode usar. Entrando na própria plataforma do Visual Studio, você vai clicar para abrir o executável. E ele vai vir aqui e mostrar o instalador. Você aceita o acordo. Ele vai perguntar em que local você quer que seja instalado. Você pode deixar no default, que ele já vai vir, mas se você quiser, você pode alterar o local onde tudo será instalado. Vai perguntar se pode criar uma pasta, e recomendo criar um atalho na área de trabalho para ficar bem mais fácil quando você for tentar usar ele. E após isso, irá se iniciar o processo de instalação do próprio Visual Studio Code. Ok? Instalado o Visual Studio Code, você já pode abrir ele, que é o que já iremos fazer. Ok? Com o Visual Studio Code já instalado, a gente precisa baixar algo antes, porque o Visual Studio Code ele vai funcionar mais como um bloco de notas. Então, tipo, tu vai organizar as coisas dentro dele e vai escrever seus próprios comandos. Mas ele por si só não vai fazer os seus códigos criarem vida. Então, para isso, a gente vai precisar baixar um compilador. O que seria? Ele que vai fazer o processo de transformar todo o seu texto em uma linguagem em que o próprio computador consiga processar aquilo. Então, o que a gente vai usar será o NinjaW. Você vai conseguir encontrar ele só pesquisando na internet com NinjaW. E que você vai ver nesse SourceForge NinjaW. Você vai fazer o download dele. Esperar uns 5 segundos. Ele já vai vir aqui. Depois disso, é só você executar o programa. Ele já vai estar aqui para inicialização. Instalar. Vai perguntar em que local você quer que coloque todos os seus arquivos.
pode deixar em padrão. E nesse caso, eu já tenho uma cópia de MinGW, mas eu vou só reinstalar ela, que não vai fazer diferença em nenhum mal. O processo de instalação. Ok? Com o download já concluído, você vai apertar em Continue. Com o instalador já aberto, você virá para essa parte de Basic Setups. Você instalará e clicará em todas as caixinhas que não estão verdes. Marcar elas para instalação. Marcando para instalação. E aqui, depois que você marcar todas as que não são verdes, você vai vir em Installation e clicará em Epic Changes. Epic e pronto. E aqui é só esperar o carregamento. Ok, com o download já pronto, a gente já pode fechar a caixa de diálogo, fechar essa caixa. Ok, com esse download não quer dizer ainda que a gente já pode usar, por causa que apesar de a gente instalar o compilador, ele não está como padrão. Então você tem um compilador, mas ele nunca é utilizado para compilar seus arquivos, ou seja, você tem a ferramenta, mas não usa ela. Para a gente conseguir usar ela, a gente vai vir nos meus arquivos e vai procurar o local onde você deixou a pasta MinGW. No caso, eu deixei em este computador e a pasta própria MinGW, na barra de Windows. Venho aqui. E agora, você vai ter que saber o endereço da pasta bin, que é o local como tu vai usar as ferramentas. Para você copiar essa pasta, é só você entrar nela e você vir nessa barra de pesquisas. Já vai estar tudo bonitinho. Você só vai dar o Ctrl C. Beleza. Com isso você só vai dizer para onde o computador quer ir. Mas a gente primeiro tem que dar essas ordens para ele. Então a gente vai pesquisar aqui em var, porque a gente vai procurar essa aba aqui, editar as variáveis de ambiente do sistema. Vai entrar nela e vai procurar essa opção, variáveis de ambiente. Entrando nessa aba aqui, vamos procurar o nome path. Entramos nele e vemos em editar. Aqui, a única coisa que vamos fazer é apertar em novo. Ou seja, a gente vai criar um novo caminho, que vai ser o que acabamos de encontrar, que é o da pasta bin. Apertando OK. Você já pode fechar tudo e entrar no próprio VS Code. Ok, com o MinGW já instalado, o computador já sabe o que são os compiladores e o que eles fazem, só que o seu Visual Studio Code ainda não. Então a gente precisa fazer ele saber o que ele vai usar. Para isso, vamos em Files e vamos criar uma pasta. A gente cria aqui uma pasta que ela será usada para todo o processo de trabalho. Então, todos os nossos programas que a gente criar nessa pasta vai estar nessa pasta. E aí você vai conseguir gerenciar com mais facilidade. Vamos para cá e selecionar. Então aqui a gente já criou um arquivo, uma pasta. E aí dentro dele vamos criar um arquivo. Vamos em New Text File e aqui escolhemos a linguagem. Como estaremos focados em C++, criaremos um programa de C++. Então a gente vai criar um programa básico. Não se preocupe o que cada coisa significa agora. A gente só quer que
aparece um erro para corrigirmos posteriormente. Com esse programa já criado, a gente vai tentar compilar. Vai transformar esse bloco de notas que a gente teve em um arquivo .cpp, que é onde todo o código de C++ vai ser escrito. Ok, tivemos aqui, e pode acontecer de, na primeira vez que você salvar um arquivo, você ser levado para a aba principal do seu arquivo. Então você vai voltar para o bloco, para o texto, né, para o código, e aqui, ó, está vendo que tem um erro? A gente vai ter que corrigir ele agora. A gente vai clicar nessa lâmpada, vamos em Edit Compile Path, ou seja, a gente vai editar o caminho de path, de compilação, o caminho de compilação dele. Apertamos nele, aqui, a gente pode deixar como está, mas o mais importante é, vamos aqui, e trocamos para aquele path que a gente já tinha antes. Então, esse min_gw /bin /g++ ponto executável. Estamos nele. Com isso, podemos compilar novamente. Carregando. E como pode ver aqui, um Hello World, o programa mais básico, indicando que está tudo funcionando. Agora, com o Visual Studio Code já pronto, já pré-definido e já rodável no seu computador, a gente vai passar a falar sobre o GitHub. O Git e o GitHub. Primeiro, antes de qualquer coisa, é necessário a gente explicar qual é a diferença deles dois, porque talvez confunda. Primeiro é que o GitHub ele é uma plataforma online. Ele vai ser o site onde você vai ver tudo do Git. E o Git vai ser o processo de gerenciar seus arquivos. Anteriormente eu falei que ele vai servir para você conseguir ver seus arquivos, ver seu progresso e mandar para outras pessoas. Então, ele funciona mais ou menos como essa imagem. Cada bolinha é como se fosse seu arquivo. Veja que da esquerda para a direita, ele vai progredindo. Cada modificação. Você pode ver que algumas linhas pontilhadas criam outras bolinhas. O que seria significar isso? E o que o Git tem a ver com isso? O Git te dá a possibilidade de você conseguir ver cada uma dessas bolinhas. Então vamos dizer que você modificou o arquivo uma vez, modificou de novo. Num arquivo normal, só conseguiria voltar para os outros arquivos num Ctrl+Z, e ele não é infinito. Então, você tem essa limitação. Às vezes você só vai parar até aqui, se for algo rápido, mas você quer ver alguma modificação lá do começo. Então, você normalmente não conseguiria, mas com o Git você consegue ver todo o seu histórico do passado. Mas ele não se limita a só isso. Uma outra funcionalidade a nível de pessoal, até então não compartilhar seu trabalho com outras pessoas, é que qualquer modificação você pode criar uma outra linha de desenvolvimento. Então, por exemplo, estou aqui nessa linha de azul claro e estou fazendo minhas modificações. Só que tem alguma funcionalidade que não sei se vai funcionar. Então, eu crio uma outra linha de desenvolvimento que eu vou desenvolvendo essa funcionalidade. Até que no tempo eu penso, beleza, ela já está funcionando do jeito que eu quero. Então eu já coloco no meu gerenciamento principal e tranquilamente vai sendo prosseguida. Então eu posso criar discontínuos, não deu certo, ou então eu posso criar essa linha de gerenciamento e dentro dessa linha de gerenciamento já criar outra. Então, fica muito mais fácil de você gerenciar e aplicar outras coisas. Enquanto num próprio arquivo, num bloco de notas, ou então só usando o Visual Studio, você só teria essa linha principal e qualquer modificação, se desse algum erro
você teria que recorrer a sempre voltar tudo do zero, ou então, tipo, tudo até onde deu certo. E às vezes, até você voltar para o que deu certo, você já perdeu muito tempo, ou então já tem coisas que você nem se lembra mais do que fez. E que já ajuda. Agora, no nível de trabalho em grupo, você vai conseguir fazer o seguinte. Vamos dizer que você está com o seu grupo trabalhando no projeto, e aí ficou marcado para você fazer uma função numa função A e seu colega fazer uma função B. Então você tem um projeto padrão, né? Todo mundo está iniciando, e aí, beleza, você vai começar a fazer a função A. Você não quer alterar o projeto inteiro, você só quer, tipo, alterar a sua parte. Você quer ver se sua função tá dando tudo certo. Então você vai criar uma nova linha de gerenciamento, você vai modificar do jeito que você quiser. Então, tipo, não vai compartilhar, esse vai ser, tipo, só seu, vai ser uma linha de gerenciamento só sua. E aí, quando tudo der certo, você vê que já está tudo organizado e está tudo funcionando, claro, você coloca para a sua linha principal. Enquanto isso, seus amigos, seus colegas podem criar suas próprias linhas de gerenciamento e fazer, tipo, as próprias partes. Vão fazer a função B, a função C, e depois juntar com a principal, juntar com a linha de gerenciamento principal. Então, vocês não vão ficar, tipo, no mesmo código apagando coisas e, tipo, um atrapalhando o outro. E aí, isso é algo que, tipo, vai ajudar muito em organização em equipe. Agora, os termos, né? Para deixar as coisas, dizer o que cada coisa vai fazer. Toda vez que você cria um novo arquivo, vai atualizando seu arquivo, tipo, salvei aqui, salvei aqui, salvei aqui, salvei aqui, você está criando um commit. Commitar, em termos simples, vai ser salvar. Essas linhas de gerenciamento são chamadas de branches. Então aqui a gente tem a branch principal, ou a branch main, e aqui são as outras branches, a branch secundária, terciária, e aí vai expandindo até o infinito, mas você não vai querer separar as coisas tanto assim. Não é tão interessante. E aí, o processo de eu transformar todas as minhas modificações para a branch principal é chamado de merge. Então a gente faz com que ele seja emergido na principal. Agora, existem duas formas de você usar o Git. E a forma mais principal, mas que não é tão fácil, é você usar o próprio prompt de comando. Ele não é tão intuitiva, muito menos fácil, além de vários comandos que é interessante você saber. Então a gente vai mostrar de um jeito mais simples e mais didático e também mais prático de você utilizar, que é utilizando o GitHub Desktop, já que a gente vai usar o GitHub, principalmente para postar nossas atividades e receber as atividades, nada melhor do que utilizar a plataforma que eles usam, o software que eles usam para auxiliar no entendimento dos próprios Gits. Então, para o download do GitHub Desktop, você pode vir só em download e vai esperar o download. Ok. Com o programa já instalado, você vai vir no GitHub Desktop Setup e abrir ele. Ok. E aqui ele já está inicializando. Ok. Bem aqui, você vai ter que fazer seu login. Se você ainda não tem uma conta, você cria ela. E como estamos trabalhando com pessoas individuais, não com empresas, vamos fazer o login no GitHub padrão. Ele vai levar até o site do próprio GitHub, onde você vai colocar o seu e-mail e sua senha.
ele vai pedir a permissão para acessar a sua conta do GitHub, para que o GitHub Desktop consiga acessar a sua conta. Afinal, a gente quer que as duas coisas se comuniquem, então vamos autorizar. Ok, abre o link. Ok, ele vai perguntar o nome e o e-mail que vai ser utilizado. Coloca o seu e-mail padrão, é melhor. E aperta em Finish. E aqui temos o setup, a página inicial do GitHub Desktop. Então, primeiramente, o que a gente pode fazer? Como é que a gente cria toda essa área de trabalho? A gente chama isso de repositório. Todo o seu trabalho vai estar dentro de um repositório. Todas essas branches vão estar dentro de um repositório. Então, vamos em criar novo repositório. Você coloca um nome, sua preferência, uma descrição que diga o que realmente você está falando. E algo interessante é que você inicialize o documento, o repositório, com o documento README. O que seria isso? Seria a explicação do que é esse repositório, qual a função desse repositório, por que você está criando esse repositório. Aqui é interessante você escolher um local certo para criar esse repositório, mas aqui em profundidade pode ser em qualquer lugar. E aqui temos um repositório, temos nossa aba do repositório. Então vamos lá. O que está dentro desse repositório? Você pode ver facilmente nesse Show in Explorer. E aqui vai mostrar todos os arquivos no repositório. Então, quais arquivos que eu tenho? Seria o aula 0, que é a própria pasta do repositório, e temos a admin que adicionamos, um .git, que ele está escondido, é um arquivo escondido, que é para o funcionamento do próprio Git, e um .git attributes. Vamos lá. Quando a gente criar um arquivo bem aqui, porque ele é mais intuitivo, né? Quando você criar um arquivo, você vai sempre tacar essas coisas para o repositório, e essas coisas que foram colocadas dentro do arquivo serão imediatamente serão analisadas pelo próprio GitHub Desktop. Então, por exemplo, se eu criar um novo arquivo aqui, deixa eu ver, novo documento de texto. Deixa eu ver, bloco, documento bloco. Você vem para cá, olha aqui. Então, ó, uma change. O que é que mudou? Então, eu tinha o documento pronto, ele vazio, quase sem nada, e aí eu adicionei um bloco de texto. E ele já avisa. E o que acontece? É muito interessante de toda vez que eu adicionar algo, ou então mudar algo, eu sempre fazer esse commit. Eu sempre criar o arquivo salvo, por causa que pode se perder na hora de trocar de branch, coisas do tipo. É sempre interessante, qualquer modificação, você já faz o commit, já fica salvo bonitinho. Então, ok. Antes de fazer esse commit, eu vou modificar o que está dentro desse bloco. Então, vou colocar aula 0. Ctrl S para salvar. Quando eu vim aqui, ó, já foi adicionado. Quando a gente tem coisas verdes, é que as coisas foram adicionadas. Se a gente começar a colocar coisas, colocar qualquer coisa aqui, vai ter mais coisas verdes. Aí, beleza. Fizemos isso. Então, se a gente der o commit, a gente vai criar um novo save desse arquivo com
com esse bloco de notas. Então, eu vou fazer o commit. É interessante você sempre dizer o que é esse commit. Então, é adição de texto. E é interessante também você dizer o que ele está fazendo, uma descrição simples. Então, aqui, fiz o commit. Então, eu vejo o histórico. Olha aqui. Eu consigo ver o que está tendo agora e o que tinha antes, que era só o Git Attributes e o readme. Agora eu tenho também o bloco de notas, que foi o que foi adicionado em comparação ao commit passado, ou seja, ao arquivo passado. Agora, o que acontece se eu apagar um arquivo ou apagar algo do texto? Só ver. Então vem para cá, olha aqui, ó. Ele mostra como era antes e diz que eu apaguei essa linha. Então, toda vez que está vermelho, eu apago essa linha. Então, eu vou comentar essa modificação também. E olha aqui, eu tenho como era antes no começo, tenho depois, como fiquei com a adição, e agora a diferença desse com o anterior, que foi apagar esse arquivo. Então veja que eu consigo analisar de acordo, fazendo uma analogia com essa imagem, consigo analisar cada bolinha, ou seja, consigo ver como foi no começo, depois que eu adicionei o bloco e escrevi alguma coisa, e depois que eu apaguei. Se eu quiser daqui ver como era no começo, eu também consigo. Agora, como é que eu faço essas branches? Vamos lá. E como é que ela afeta os arquivos? Então vamos lá. Vou aqui para o GitHub. Para criar uma branch, eu venho bem aqui, nesse current branch, e clico em New Branch. Coloco o nome, normalmente vai ser a função que vai ser implementada, ou então alguma modificação. Modificação 1. Ok. Veja que eu criei, por exemplo, bem aqui, eu criei uma branch entre esses dois pontos. Essa nova linha de gerenciamento vai ser igual ao último commit. Então, se a gente for ver aqui, veja que eu estou na modificação 1. Se eu vim em Show Explorer, que vai ser mostrar os arquivos, ó, tá toda a mesma coisa de acordo com a última modificação na main, com o último commit. Ok, e agora para ver as coisas da própria branch, você pode vir no Show in Explorer. Agora veja que todos os arquivos aqui, eles são iguais ao meu último commit que eu fiz na main. Então eles vão sempre seguir essa lógica de serem o result commit. Se eu quiser ver o bloco aqui, ó, vai ter as últimas modificações de acordo com o último commit da main. Mas agora, e se eu quiser criar um novo arquivo? Então eu vou vir aqui, criar novo. Vou criar um outro, criei uma branch. Ok, show. Algo mais interessante para ver as comparações vai ser que eu vou abrir, vou escrever qualquer coisa, e também eu vou escrever qualquer coisa no arquivo anterior que a gente já tinha feito. Vou salvar os dois, as modificações e fechar. Agora a primeira coisa aqui, ó, foi a change. E sempre lembrando de fazer um commit, modificações na branch. Dependendo do caso, ele nem vai deixar, como você vê agora, de eu fazer um commit sem dizer o que ele é. Então, aqui, posso commitar. Ok. Então, tá tudo salvo nessa nova branch. E o que vai acontecer agora? Se você quiser, beleza,
fiz minhas modificações, mas eu quero voltar para a principal. Venho aqui de novo, venho na Current Branch de novo, e vou em main. Agora veja que, deixando aqui, se eu vir em Show em Explorer, olha, eu não tenho mais aquele criando uma branch, o texto criou uma branch, e se eu vir aqui em bloco, veja que não tem mais aquilo que eu acabei digitando, mesmo se eu ver em arquivos passados que já estavam abertos. Por quê? Ele deixou agora no meu computador só as coisas que eu deixei nessa main. Então, se eu trocar de main, o meu computador vai estar com essa main. Enquanto eu não tiver com aquela main, eu não vou ter acesso àquela main. Algo interessante que alguns podem ter percebido é que tinha aquele arquivo, mas quando eu tentei fechar, ele perguntou se eu queria salvar. Ou seja, ele foi só um arquivo criado e que não estava lá. Como eu troquei, ele não existe nessa nova branch. Então, mas se eu quiser voltar para modificações, para abrir modificações, vir aqui a pasta, voltou tudo tranquilamente. Além disso, eu consigo ver as modificações, ou seja, o que uma branch tem diferente da outra. Venho aqui em Select Branch to Compare e main. Então aqui, ó. Behind e Ahead, vou em Ahead. E aqui, ó, cada modificação. Isso quer dizer que nas minhas modificações, ao comparar com a main, eu tenho uma adição de um arquivo, que é o verdinho, e o amarelo quer dizer que foram adicionados, mas foram apagados. Foi nesse caso aqui. Agora, beleza. Já mostramos. Deixa eu ver aqui. Vai do high-tech. Já mostramos o que é um commit. Já mostramos mais branches. Mas como é que eu faço esse processo de todos os meus arquivos que estavam nessa branch irem para a branch principal, irem para o gerenciamento de arquivos principal? Vamos lá. Eu tenho que primeiro para aonde eu quero que os arquivos estejam. Então eu quero que os arquivos estejam na main, correto? E eu venho aqui em Choose Branch to Merge into Main. Então escolho uma branch para fazer o merge para a main. Clico aqui e escolho a minha modificações 1. Crio um merge commit. Agora, lembra que quando eu tentava ver os arquivos dentro da main, não tinha aquele arquivo que eu tinha criado antes. Se eu vim aqui para mostrar, aqui, ó, os arquivos que eu criei na branch passada foram para essa. E assim é que de uma forma simples eu consigo usar o Git no Git Desktop.